Não. Olá, caríssimos alunos do 7º ano, professora Jane aqui. Vamos trabalhar mais um conteúdo. Esteja com os livros de vocês para acompanharem a aula de hoje. O nosso conteúdo de hoje é o mínimo múltiplo comum, indicado pelas letras MMC, fica na página 60, nós vamos dar continuidade na página 61. Nós vamos aqui fazer a leitura dessa introdução, que diz o seguinte: considere a seguinte situação. Um feirante sempre leva para a feira a mesma quantidade de ovos de galinha para vender. Ele sabe que colocando os ovos em embalagem para 12 ou para 18 ovos, não sobra nem falta ovo. Vamos calcular qual é o menor número de ovos que satisfaz essas condições. Então, ele tem as embalagens aí para 12 ovos e para 18, certo? Então, o que quer saber é o seguinte: qual é a menor quantidade de ovos que vai preencher as embalagens de 12 ou de 18. Para isso, nós vamos nós vamos encontrar primeiramente os múltiplos de 12 e 18, depois nós vamos observar quem são os múltiplos comuns, quer dizer, os números que estão nos dois conjuntos, e por último, nós vamos obter o menor dos múltiplos, com exceção do zero. Então, vamos para a prática para nós entendermos essa situação. Então, os múltiplos em comum, né? Nós vamos encontrar primeiramente os múltiplos, depois os múltiplos comuns e o menor dentre os comuns. Então, como encontrar os múltiplos de um número? Multiplicando, no caso, o número dado é o 12. Nós vamos multiplicar este 12 pela sequência de números naturais, que é a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. E nós vamos encontrar os múltiplos. Os múltiplos são esses números aqui de vermelho, certo? Então, a partir da multiplicação do 12 pela sequência de números naturais, nós encontramos os múltiplos de 12. Agora, nós encontramos os múltiplos de 18, multiplicando 18 pela sequência de números naturais. Encontramos os múltiplos, que é 0, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180. E se nós darmos continuidade à multiplicação, iremos encontrar outros múltiplos, certo? Então, os múltiplos, na verdade, é a tabuada, certo? De multiplicação do número dado, certo? Então, dentre os múltiplos, quem são os múltiplos comuns? Eu coloquei aqui esses múltiplos em conjunto, certo? Então, os múltiplos de 12, que nós encontramos aqui na tabuada, eu coloquei aqui dentro do conjunto. Os múltiplos de 18, que nós encontramos na tabuada, eu coloquei no conjunto, tá? Os pontinhos, essas reticências, está indicando que há outros múltiplos. Então, dentro desses que nós encontramos, quem são os múltiplos comuns? Quer dizer, os múltiplos que estão nos dois conjuntos simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo. Então, o 0 está nos dois conjuntos, o 36 está nos dois conjuntos, o 72 está nos dois conjuntos, o 108 está nos dois conjuntos. Então, esses números que estão circulados, eles são chamados de múltiplos comuns, porque eles estão simultaneamente nos dois conjuntos. Agora, com exceção do 0, quer dizer, excluindo o 0. Qual o menor dos múltiplos que está aqui nos dois conjuntos? Qual o menor? É o 36? É o 72? É o 108? Tá? Porque nós temos que excluir o 0 como o menor dos múltiplos. Então, entre esses dois conjuntos, o conjunto dos múltiplos do 12 e o conjunto dos múltiplos do 18, qual o menor múltiplo comum? É o 36, certo? É o 36. Dentre os múltiplos, o menor, com exceção do 0, é o 36. Então, temos aqui o nosso conceito de mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo comum de 2 ou mais números diferentes de 0 é chamado de mínimo múltiplo comum e é representado pelas iniciais MMC. Então, ele precisa de 36 ovos.
para preencher as embalagens, certo? Se ele quiser preencher as embalagens só de 18, ele vai preencher com essas duas embalagens. Se ele preferir preencher as embalagens de 12, ele vai pegar 3 embalagens, certo? Porque o menor valor que nós encontramos foi o 36, para preencher essas embalagens de forma que não sobra ovos e nem falte ovos. Então, se ele pegar a embalagem de 12, ele vai pegar 3 embalagens. Se ele pegar as embalagens de 18, ele vai pegar 2 embalagens, não vai sobrar e nem faltar ovo. Explicando aqui um pouco o exercício. Eu coloquei as duas questões, 28 e 29. A questão 28. Em certo país, as eleições para presidente ocorrem a cada 4 anos e para senador a cada 8 anos. Em 2014, essas eleições coincidiram. Determine os anos das 4 próximas vezes em que as eleições voltarão a coincidir. Então, eu fiz aqui, ó, para explicar um pouquinho aqui para vocês. 2014 foi o primeiro ano que elas coincidiram. Agora a questão é, quais são os próximos 4 anos que essas eleições irão coincidir? As eleições de senador e de presidente. Então, como de senador é de 8 em 8 anos, a próxima eleição é em 2022, mais 8 anos em 2030, mais 8 anos em 2038, mais 8 anos em 2046. E de presidente, a próxima em 2018, né? Que a coincidência primeira foi em 2014, foi a partir de 2014. Então, a próxima em 2018, 2022, 2026, 2030, 2034, 2038, 2042, 2046. Então, esses números aqui são as próximas eleições para senador e presidente. Mas quais são os anos que irão coincidir para os dois, para presidente e para senador? Em 2022, está aqui a próxima, né? Está aqui, ó, 2022. Em 2030, coincidirá novamente. 2038, está aqui. 2046 e 2044. Então, esses aqui são os anos, os 4 anos em que as eleições para presidente e senador irão coincidir. No caso, esses anos são o mínimo múltiplo comum, certo? De senador e presidente, certo? Quem são esses anos? 2022, tá aqui 2022, 2030, 2038 e 2046. Tá aqui, ó. São os 4 anos em que as eleições para presidente e senador irão coincidir. Então, em 2022, nosso próximo ano, haverá eleição para senador e presidente, ok? A próxima questão é: determine os múltiplos do número 6. Você vai encontrar os múltiplos de 6, os múltiplos de 9, né? Multiplicando 6 por 0, por 1, por 2, por 3, aí você vai encontrar os múltiplos. Pode fazer uma tabuadinha igual a do exemplo. Os múltiplos de 9 também pode fazer uma tabuadinha. Depois você vai circular os múltiplos comuns de 6 e 9. E você vai dar o conjunto do menor múltiplo, certo? Diferente de 0.